Amigas e amigos, esta data 31 de março remete a uma grande farsa da nossa história que levou o Brasil para uma grande tragédia, para um grande buraco, que foi o regime dos latrocidas de 1964. O movimento começou no dia 31 de março, mas se consolidou no dia 1º de abril. Não à toa, os apologistas dos golpistas de 64 fogem desta data porque o povo associa o 1º de abril como o dia da mentira. Agora, são as ironias da história, né? Foi uma grande mentira, uma grande farsa. Lembra aquela frase famosa do Karl Marx, muito citada por aí de maneira distorcida e fora de contexto, né, que ele disse na sua obra bem conhecida, O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Ele disse exatamente o seguinte: Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Isso aqui é uma ironia do Marx. Agora, ele, no contexto, ele estava querendo dizer o seguinte, ele disse o seguinte, né, que as forças reacionárias, que são forças da reação, né, que reagem ao progresso social, ao avanço da civilização, da democracia, do desenvolvimento humano, né, do conjunto da humanidade, da inclusão da humanidade num projeto, né, de solidariedade, de fraternidade, o ideal da Revolução Francesa: igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, essas forças reacionárias, elas reagem a esse progresso. Por isso que são forças da reação, forças reacionárias. Elas lutam com seus processos políticos para manter o status quo, resquícios dos regimes pré-Revolução Francesa. O capitalismo, já falei algumas vezes, é uma mescla de escravagismo com feudalismo, com as suas contradições acumuladas no pós-Revolução Francesa. E os seus processos políticos só podem dar resultados como farsa e como tragédia. A própria farsa de 1964 tinha um precedente, se repetiu. O precedente de 1937, eu falei aqui em uma outra ocasião deste livro do professor Hélio Silva, né, A Ameaça Vermelha, o Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? Né, que foi uma grande farsa montada por um general integralista, acho que na época ele não era general ainda, o Olímpio Mourão, né, que montou o tal do Plano Cohen, que seria uma grande conspiração comunista, se aproveitando daquele clima que se formou no pré-Segunda Guerra Mundial, quando havia a ascensão do nazifascismo e, consequentemente, as forças progressistas, democráticas, sobretudo as forças do socialismo, se preparavam para enfrentar o avanço nazifascista, e o Brasil estava inserido nisso. O Brasil se inclinava perigosamente para o lado do eixo nazifascista, já com o governo do Getúlio Vargas, que fez a Revolução de 1930. Se aproximando do eixo nazifascista da Alemanha, da Itália e do Japão. E houve no Brasil um levante comandado pela Aliança Nacional Libertadora exatamente para impedir que o Brasil se inclinasse cada vez mais para o lado do eixo nazifascista. Tinha ali a participação do Partido Comunista do Brasil, mas era uma frente ampla. Aliança Nacional Libertadora, que depois, com os epítetos que a direita, as forças da reação reacionárias normalmente inventam para fazer exatamente o marketing, na politicagem, inventaram a história da intentona comunista. Intentona é atentado, atentado contra a ordem, contra o país. Aí depois de tudo isso teve a infiltração dos integralistas na institucionalidade do país. E tem muito disso aqui nessas duas biografias que eu escrevi, se infiltrando inclusive no poder judiciário, os procuradores, promotores, juízes, né? O que tinha de gente integralista no poder judiciário não era brincadeira. Em 1964 aconteceu a mesma coisa. A história do STF, por exemplo, né, que negou o habeas corpus para que a Olga Benário, que era a esposa do Luiz Carlos Prestes, que era o líder do Partido Comunista do Brasil, na época ele não era nem do Partido Comunista do Brasil, ele era o líder da ANL, a Aliança Nacional Libertadora, para impedir que ela fosse deportada grávida para o regime do Hitler, onde acabou sendo assassinada numa câmara de gás. E o STF negou o habeas corpus. Em 64 a mesma coisa, o STF foi conivente com o golpe de 64. Agora o que nós estamos vendo é exatamente a repetição de tudo isso. Né? Esta pressão que eles fazem em cima do STF agora no episódio agora do julgamento do habeas corpus do Lula é uma coisa impressionante. É porque o STF apenas ensaiou a possibilidade de cumprir a Constituição. Apenas ensaiou. Porque a lógica dos golpes, das farsas, das tragédias é exatamente impedir o avanço da democracia, da civilização, do desenvolvimento, do progresso social.
Consequentemente, eles têm que governar com o espírito do estado de exceção. Exceção o quê? Exceção à regra. Exceção à regra democrática. A ordem democrática instituída. As leis de segurança nacional, o espírito que eles tentam difundir como segurança nacional, que na verdade é a segurança deles, da lógica deles, do regime deles. Em 1937 foi isso, fizeram uma carta, uma constituição fascista, no espírito das leis de segurança nacional que já tinham sido adotadas mesmo antes da Revolução de 30. A lei infame, lei monstro, lei tarada, depois que foi aí do general Eurico Gaspar Dutra, para rasgar e pisotear a Constituição de 1946. O sistema dos latrocidas do regime de 64, de decretos-leis e atos institucionais, sobretudo o AI-5, que implantou, adotou oficialmente o terrorismo de Estado para combater quem fazia oposição ao regime. É o espírito da coisa, o sentido das coisas, das leis de exceção, do estado de exceção, e, consequentemente, de perseguição às forças democráticas progressistas que lutam exatamente para fazer o progresso andar, o desenvolvimento, a civilização. E aí emergem os personagens, os integralistas daquela época. Esse Olímpio Mourão, por exemplo, foi um dos principais protagonistas do golpe de 1964. E agora nós estamos vendo a emergência aí de fascistas. Essa turma aí da Operação Lava Jato, o espectro da Operação Lava Jato, é essencialmente fascista, integralista. E os personagens vão emergindo. O Sérgio Moro, por exemplo. O que é o Sérgio Moro? O que ele faz, o que ele fala, como ele age. O que ele diz e o que é de fato os seus procedimentos. Sem contar a sua conduta moral, a sua conduta ética. Os boquirrotos da Operação Lava Jato, da força-tarefa da Operação Lava Jato, esses frasistas de porta de rodoviária, de banheiro de rodoviária que eu tenho falado aqui. Todo dia tem uma frase, Hoje tem aí mais o Carlos Fernando Santos Lima com outras frases, de porta de banheiro de rodoviária, que falam nessa história do... É impressionante como eles assumem as coisas. Estão assumindo agora que o negócio é derrubar o Temer. A emergência desses integralistas, desses personagens que não têm pudor em prestar um serviço sujo, fazer o serviço sujo das forças da reação. O Luiz Roberto Barroso, por exemplo, quem me acompanha aqui sabe que eu venho falando desse Barroso, não é de agora. Pangaré, não é de agora, eu venho falando, ele vem galgando degrau, até assumir uma posição aí de ser hoje o principal ator, agente do Grupo Globo, da facção do Grupo Globo, substituindo o parlapatão Rodrigo Janot. E é o espírito das leis de exceção, do fascismo, do estado de exceção. Tem um editorial do jornal O Estado de São Paulo hoje que é explícito nesse sentido, dizendo que o STF não tem condições de falar em nome da opinião pública. Tem um articulista do Estadão que escreve isso sem maquiagem. Eu vou ler aqui, eu separei aqui a frase que ele disse. Ele disse o seguinte: dia 4 de abril o STF vai se pronunciar. Suas decisões terão força de lei. Resta saber como se comportará o sujeito oculto da oração, o novo personagem que Montesquieu não previu, a opinião pública. Ou seja, tem um personagem novo aí que eles inventaram no sistema de poder deles, a opinião pública. É isso, o espírito do Plano Cohen, o espírito dos latrocidas de 64, que tem o comunismo, está ameaçando democracia, envolver o povo na dinâmica do país, na dinâmica social, econômica, política, envolver o povo no processo de avanço da civilização, da democracia, da inclusão social. Isso é comunismo. Agora é petismo. Aí cria-se os epítetos. É como naquela época tinha o Plano Cohen, o plano do comunismo internacional, uma grande conspiração do comunismo internacional, como tinha em 64 também. Agora tem uma conspiração de corruptos, aí que tem o PT, os petistas como centro. E tem também a formação das facções, como se formam as facções dentro do processo golpista. Quero mostrar aqui um outro livro para vocês, deste Armando Falcão, está aqui sintomaticamente chamado de Tudo a Declarar. O Armando Falcão conheceu todo o processo do golpismo de 64 e atuou dentro do regime golpista de 64. Ele mostra aqui, ele fala exatamente o que acontecia nas guerras de facções que se estabeleceram, inclusive do jornal O Estado de São Paulo, que foi um dos principais protagonistas do processo golpista de 64. Eu já mostrei aqui recentemente este trabalho aqui, essa coletânea publicada aqui pela Faculdades Integradas Estácio de Sá, que ele chama de Revolução de 64, que são coletâneas de manchetes, editoriais, textos, notas, do
da mídia, dos jornais e revistas daquela época, né? É impressionante como a gente lê isso aqui, não dá para detalhar por causa do tempo, é muita coisa, mas aqui está o cronograma, o passo a passo do que foi a montagem do golpe de 64, de criar essa ideia da opinião pública. Isso que o articulista do Estadão fala aqui. Tem os poderes da República e tem a opinião pública, que é o principal que eles dizem que tem que estar representado nos processos deles. Agora, isso é claro que essa opinião pública aqui não é a opinião pública, é a opinião privada, enfiada a goela abaixo da opinião pública. As dinâmicas aí que eu tenho falado aqui das forças reacionárias enfiam goela abaixo da opinião pública e depois manipulam a opinião pública do jeito que eles bem entendem, leva para cá, leva para lá, de acordo com as suas conveniências, com seus interesses. É exatamente o que nós estamos vendo agora. Aí forma o quê? A guarda pretoriana em torno da lógica golpista, a rataria midiática pretoriana que eu tenho falado aqui. Esse martelar diuturno. A mídia tem um papel central em tudo isso. Não é à toa que o Grupo Globo, a TV Globo, sobretudo, foi formar aquele grupo de corruptos lá, que deram o nome de Operação Lava Jato, e que foi a partir disso que surgiu toda a onda golpista, toda a marcha golpista deflagrada em meados de 2013. E chegou-se a essa situação que nós estamos vivendo aqui agora, com esse processo aí de consolidação de buscas, de caminhos, de meios para que eles possam levar o golpe adiante. Eu falei aqui já algumas vezes, já não é de agora, é isso que eu sempre digo aqui, não falei? Não falei? Falei. Eu falei que esse golpe tem 3 dimensões claras. As duas facções, nós estamos vendo aí essa guerra do Grupo Globo, com o Pangaré, Luiz Roberto Barroso, assumindo o vértice de tudo isso, substituindo o parlapatão Rodrigo Janot, atacando o presidente golpista Michel Temer. Esta é uma dimensão mais despudorada que o cidadão de bem, os brasileiros de bem, aquela história do cidadão de bem, que é a turma de pau de galinheiro, que vão limpar o país da corrupção, da classe política. Gente que sai com pau de galinheiro na mão, lá do galinheiro, gente do galinheiro, com pau de galinheiro na mão, vamos limpar o Brasil, vamos limpar da corrupção, espalhando o que mais tem nos galinheiros, com os seus paus de galinheiro, um pra cá, vamos limpar aqui, joga o pau de galinheiro pra lá e pra cá. Aí vamos limpar ali também, naquele canto também tem, precisa limpar também, vão limpando. O sentido da coisa é exatamente esse, da manipulação. Por isso que esse dia 31 de março é um dia que a gente deve refletir sobre essa história toda, as farsas e as consequentes tragédias, e entender fundamentalmente do que se trata no fundamental. São as forças da reação lutando para manter o seu status quo, no caso aqui do Brasil, manter os seus privilégios que vêm do regime escravagista, do regime escravagista que durou aqui quase 400 anos. Não é brincadeira, não é qualquer coisa. Eu repito aqui que as forças que têm consciência social de que o Brasil precisa da sua independência, precisa lutar para abrir caminhos, retomar o caminho do seu desenvolvimento, da sua democracia, do seu progresso social, do seu desenvolvimento rumo à civilização para se tornar uma sociedade civilizada, democrática, próspera. Tem tudo para ser uma sociedade próspera, com justiça social. As forças que expressam essa ideologia, a ideologia do povo, têm que assumir a linha de frente para defender o Brasil, de arrancar o Brasil das mãos desse tipo de gente, dessas máfias, desses cartéis mafiosos que se formam em situação como essa, como foi o caso dos latrocidas de 64, o Plano Cohen de 1937 e agora o espectro da Operação Lava Jato, o regime golpista que nós estamos vivendo agora. Para isso, é fundamental a gente separar as coisas, entender o que é essa guerra de facção, qual é o interesse que tem por trás de cada facção e a outra dimensão. Eu falei de 3 dimensões, essas 2 dimensões, e a terceira dimensão é a que faz a oposição programática, a oposição ideológica, a oposição consequente ao regime golpista. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.